sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E continuamos a estudar esse belíssimo livro que é O Seara dos Médiuns. Livro em que Emmanuel faz comentários e dá instruções acerca de alguns temas do Livro dos Médiuns. E hoje ele vai falar de um tema fascinante que é a influência moral do médium. E é o item 226 que vai tratar dessas questões. E nós temos o comentário dele, que é sobre a 10ª questão. Mas eu vou pedir licença aos irmãos para ler a 9ª questão. A 9ª questão é: qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? Os espíritos respondem: perfeito? Que pena! Sabeis bem que a perfeição não existe na terra. Sem isto, não estaríeis nela. Dize, portanto, bom médium já é muito, pois eles são raros. O médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com bons espíritos, tem sido enganado menos frequentemente. Então essa é a 9ª. Não é sobre essa que ele faz o comentário, não. Ele vai comentar a 10ª questão, que é a que vem depois dessa, logicamente. 10ª questão. Se ele só se simpatiza com bons espíritos, como podem permitir que ele seja enganado? Olha que pergunta inteligentíssima. Os bons espíritos o permitem, falam os espíritos, algumas vezes com os melhores médiuns, para lhes exercitar o bom senso e lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. E depois, por melhor que seja o médium, ele nunca é tão perfeito que não possa ser atacado pelo seu lado fraco. Isto deve servir-lhe de lição. As falsas comunicações que ele recebe, de tempos em tempos, são advertências, para que não se considere infalível e não se envaideça, pois o médium que obtém as coisas mais notáveis não tem que vangloriar-se, tanto quanto o tocador de realejo, que produz belas áreas, movendo a manivela do seu instrumento. Gente, como é que Kardec, ele é atual e ele é, assim, um missionário no sentido de ver a utilidade da faculdade mediúnica? Porque nós já vimos, há 2 programas atrás, que uma coisa é a aptidão, outra coisa é a experiência. E, na verdade, nenhum de nós para a sua vida material para ser médium. Não existe isso. A gente tem compromissos domésticos, profissionais, sociais, e tudo isso vai perpassando a vida do espírito encarnado. E o tempo vai passando com esses cuidados da vida material, com essas atribuições e, às vezes, atribulações do estar reencarnado. E aí a gente tem médium, tem a faculdade mediúnica. Médium 24 horas por dia, 7 dias por semana, igual a Rádio Rio de Janeiro. Né? A gente é médium esse tempo todo. E aí a gente começa a pensar. No momento em que eu estou na casa espírita, no exercício formal da mediunidade, tenho comunicações. E ali eu estou mais assegurada, tenho um amparo maior,
porque as pessoas poderão fazer as avaliações, poderão dar as opiniões, poderão ajudar a gente a caminhar de uma forma mais equilibrada. Seremos orientados para leituras, para conversas fraternas, com médios mais experientes, tudo isso vai acontecendo. Mas a gente não é médium só na casa espírita. E aí vem uma comunicação através da intuição, através do sono físico, e vem aquela comunicação que muitas vezes está em desacordo com o nosso ideal, com aquilo que a gente quer, e com a nossa própria vivência na casa espírita. E aí, o que a gente vai fazer com isto, né? Como é? E muitas vezes vem aquela questão, onde está o guia? Onde está o guia? Ah, eu me esforço tanto por melhorar, eu me esforço tanto por fazer o melhor, onde fica a proteção? Será que não vale? Mas é assim, meus amigos, nós temos algo que pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do nosso livre-arbítrio, da nossa consciência, do nosso estado consciencial, que é o hábito. Muitas vezes, a gente vai à casa espírita e faz a tarefa por rotina. E aí eu acho que sempre vai ser assim, sempre naquele ambiente. Eu me acostumo, eu fico numa zona de conforto. E de vez em quando, tem que haver uma dor, tem que haver algo para que eu possa despertar, para que eu possa perceber o meu papel, para que eu não deixe de vigiar. Olha Jesus falando, os 3 imperativos: olhai, orai e vigiai. Então eu tenho que olhar para mim mesmo. Eu tenho que orar por mim mesma enquanto médium. E eu tenho que exercer uma vigilância. Como é que estão os meus pensamentos? Como é que eles estão? E aí, mas aí se eu tiver um pensamento ruim, não, a gente vai ter pensamento negativo sim. Mas a beleza agora é que a gente identifica e a gente procura um recurso para sair daquela faixa. Agora, esse pensamento, esta fase de desequilíbrio, de dificuldade que nós passamos, ela vai interferir na produção mediúnica. Então, muitas vezes, aqueles espíritos que usualmente se comunicam não vão poder se comunicar porque tem uma barreira. Mas se eu tiver o hábito do estudo, da análise, cultivar em meu coração a humildade para entender a avaliação do outro, não como algo negativo, mas como um ponto de apoio, como misericórdia divina, ajudando que eu não caia, gente, eu vou caminhar e falar assim, então a fase é essa, é a hora do estudo, é a hora da prece, é a hora do passe, é a hora da água fluidificada, é isso. Porque todos nós estamos em tratamento. E a mediunidade é um recurso de tratamento moral para o próprio médium. Então, Emmanuel, analisando essa questão, ele traz uma página que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, na reunião pública de 5 de agosto de 1960, intitulada O Lado Fraco. E ele fala assim: não apenas os médiuns, viste muita vez os melhores amigos iludidos na boa-fé. Muitos que se acreditavam resguardados pelo dinheiro caíram em miserabilidade pela exaltação da própria cobiça. Amigos, eu tenho na família mesmo uma questão dessa. Havia uma determinada herança que alguém deixou, e essa herança, sendo dividida entre os 2 irmãos, daria, gente, uma posição confortável para os 2. Até porque os 2 tinham emprego, tudo tranquilo. Mas aí houve uma questão de querer aplicar na bolsa, né, para aumentar aquilo.
E um dos irmãos aplicou, porque aquilo é dobrar, duplicar, conclusão. Aplicou errado. E aí houve a perda. E dentro dessa perda, quem aplicou acabou assim, tentando entrar numa ação da justiça, que foi perdida. E dentro disso, aquele outro teve que ajudar, porque era uma questão dos dois. E olha a dificuldade financeira como um tormento voluntário. Não havia necessidade daquilo. Se contentasse com o que tem, até vocês me perdoem, meus irmãos, é um pensamento nosso, eles não fizeram nada para que o parente adquirisse aquele patrimônio. Então, seria como um brinde. Chegou, cada um poderia aplicar, inclusive em obras de benemerência, para a própria família, pessoas da família necessitando uma casa, e poderia ser oferecido, né? Tudo isso. Mas aí, pela cobiça, acabaram perdendo aquele patrimônio que foi deixado. Coloca Emmanuel no parágrafo seguinte. Outros que se supunham inacessíveis à tentação desceram para as furnas do vício, arrastados pela fraqueza do sentimento. Quantos amigos, quantos? Às vezes queridos, né? Próximo de nós, que pessoas que até criticaram alguém que tinha um determinado vício. E aí a gente vê a pessoa, às vezes, caminhando e caindo na mesma posição. Por quê? Por uma questão de uma dor moral, de um abandono, por uma questão de uma incompreensão, de uma insatisfação, a criatura procura lá a compensação numa adição, num vício. Continua o nosso Emmanuel a falar. Grandes inteligências, categorizadas por infalíveis, rolaram na lama, por se haverem levantado em pedestais de orgulho. Isto é sério, porque quando a gente fica muito senhor de si, é a hora da queda. É a hora da queda. E aí, em termos de mediunidade, tem que ter muito cuidado, porque aí as pessoas elogiam, admiram, mas tem que ficar claro, gente, conforme Kardec fala. O realejo, a pessoa tocou a manivela e saiu ali a música, mas a música não é dela. Ela teve o esforço de tocar a manivela. O médium consciente, ele vai ter a noção que a produção não é dele, ele é o instrumento. E isso tem que ser sempre lembrado, meditado, porque daqui a pouco a gente acha que é. E no momento que eu acho que eu sou, eu lembro de Chico, certa feita, né? Em que chegou alguém e começou a falar. Chico, cuidado, hein? Cuidado que você está recebendo essas mensagens e você vai entrar aí no orgulho, na vaidade, e você vai acabar caindo, hein? Aí o Chico falou assim, eu não caio, não. Aí a pessoa, está vendo, Chico? Está vendo que você já está com tanta vaidade, com tanto orgulho, que já está achando que não cai, né? E eu falei assim, não cai não, meu amigo, porque eu ainda nem me levantei. Olha só. E aí eu tenho que observar essa expressão do Chico. Será que a expressão da minha mediunidade, seja através do passe, seja através de uma forma mais ostensiva, através da palavra, falada ou escrita, seja de que forma for, será que essa expressão da mediunidade eu estou aproveitando para me reerguer? Será que eu tenho a consciência que a mensagem, antes de ser para o outro, ela é para mim? Será que eu tenho essa consciência? Do aproveitamento, da oportunidade que eu estou tendo? Porque senão, meus amigos, eu posso entrar nesse pedestal de orgulho, que é tão falso, não vai me garantir nada. Pelo contrário, vai me proporcionar solidão, vai me proporcionar desistências,
vai me proporcionar até incredulidade, porque muitas vezes com orgulho eu me isolo. E quando eu estou sozinho, fugindo além da sociedade, eu fico só com um ponto de vista. E vamos nos lembrar que o ponto sério da obsessão é a monoideia, é aquela ideia única, não é? E continua Emmanuel a nos falar assim: criaturas que consideravas como sendo poemas de beleza sublime, desfiguraram-se à pressa, mostrando máscaras de agonia pelo abuso do poder. Ah, meu Deus do céu, quantos amados amigos, né? Que a gente olhava, candura, tudo isso, mas aí tem aquela coisa chamada cargo, em que, na verdade, às vezes não é nem visto o encargo, mas a posição, sem pensar que tudo é transitório, que tudo passa. E aí a criatura acaba entrando, né, no abuso do prazer, o prazer do mando, o prazer da companhia, o prazer, qualquer abuso. E aí, daqui a pouco, o que o prazer traz? Uma insaciedade. E de insaciedade a insaciedade, a criatura chega à exaustão. E essa exaustão fluídica, essa exaustão moral, que dá tanto trabalho para a espiritualidade amiga na restauração desta alma. E Emmanuel continua nos falando: pregadores do heroísmo social e doméstico acabaram no suicídio, escorregando na vaidade. É muito bom, meus amigos. Os trabalhadores de evangelização conhecem uma musiquinha antiga? Quando eu aponto um dedo para o vizinho, eu tenho três que apontam para mim. Então, muitas vezes, a virtude aparece através da crítica do outro. Eu jamais farei isto. Jamais entrarei nesse campo. Jamais. E aí eu começo a falar. E quando eu estou muito preocupado em analisar o outro, eu não me analiso. E daqui a pouco, olha eu escorregando, olha eu caindo, olha eu fazendo a mesma coisa que o outro, porque assim, essa crítica vai criar um campo desfavorável. E esse campo desfavorável vai atrair o quê? A emersão da minha pior parte. E Emmanuel até fala pra gente, no outro momento, que aquilo que eu mais critico no outro é a dificuldade grande que eu carrego. Então vamos ter atenção, meus amigos, muita atenção. E ele continua dizendo assim: nobres tarefeiros do progresso pararam a máquina da própria ação em meio do caminho, corroídos pelo desânimo. Olha, amigos, isso é alguma coisa que eu, assim, peço desculpa, mas eu choro, sabe? Quantas vezes aquela pessoa era um trabalhador promissor? Aquele trabalhador que você coloca o seu carinho, você coloca toda a sua intenção junto àquele companheiro, aquele irmão, aquela irmã. Mas aí, o que acontece? A pessoa, daqui a pouco, cadê fulano? Ah, saiu. E aí cada um dá uma desculpa, né? Cada um dá uma desculpa. E às vezes a desculpa é: não, eu acho que eu já fiz o tanto que tinha que fazer, estou desgastado, não vale a pena. Percebemos, gente? Então a pessoa acaba abandonando a tarefa, acaba abandonando o trabalho. Em função de quê? De não perseverar. E às vezes em função de quê? Da gente achar que o outro está tão seguro que não precisa da minha prece, não precisa do meu apoio, do meu estímulo. A gente tem essa visão muito superficial, né? E aí a pessoa entra no desânimo. E é interessante a palavra desânimo, né? Esse D seria a diminuição, seria a negação da alma. A criatura perde a chama do ideal, apaga a chama do ideal. E a partir daí continuar para quê? Bem, continua então Emmanuel a nos falar: ninguém existe no mundo invulnerável ao erro, inclusive nós.
tem a musiquinha, todo mundo erra. Ninguém é invulnerável ao erro. Todos nós, encarnados e desencarnados, em aprimoramento na Terra, somos sujeitos à ilusão, através dos pontos frágeis que apresentemos na construção dos próprios valores para a vida maior. Então, gente, todos nós somos sujeitos à ilusão, né? A gente se ilude, a gente foge, a gente fraqueja. E quando eu entendo essa minha condição, eu tenho mais cuidado comigo, é interessante. Eu me agasalho mais, né? Eu me acolho mais. Eu não descuido da minha necessidade constante de aprimoramento, através do estudo, através do trabalho no bem, através do auto-perdão, através do perdão no relacionamento com o meu semelhante. Eu consigo olhar o outro como meu semelhante. E continua Emmanuel nos falando. Todos nós, encarnados e desencarnados, em aprimoramento na Terra, somos sujeitos à ilusão, através dos pontos frágeis que apresentemos na construção dos próprios valores para a vida maior. Estamos construindo. Em várias circunstâncias, enganamos-nos todos, em matéria de posse, em problema de família, em questões de influência, em convites do sexo, em apelos a honrarias ou em assuntos que se referem à preservação do nosso conforto. São questões nossas, né? Família, posse, influência, sexo, honraria, aquelas questões, o nosso conforto, tudo isso, gente, são buzininhas tocando e acenando a gente. A gente olha para um lado, olha para o outro, são apelos que nós temos na nossa vida diária, enquanto espíritos que estamos construindo esses valores para a vida maior. Continua Emmanuel. Se surpreendes assim o companheiro em condição de queda, ajuda-o a reerguer-se para o trabalho digno, sem perda de tempo em comentários inúteis. E aí vem uma coisa muito boa. O que a gente pode oferecer para o outro é trabalho. O programa é gravado. Nós recebemos no Teresa Dávila uma pessoa, naquela reunião que nós temos, a reunião da consolação, um jovenzinho formado, num trabalho em que está bem, está trabalhando e tudo, mas teve um rompimento afetivo. E está doendo muito mesmo. E aí a vontade dele é abandonar o trabalho, que não tem mais sentido, tudo isso. E aí nós conversamos, e logo após veio uma orientação do plano espiritual, em que o plano espiritual colocava ele continuar a trabalhar profissionalmente, não sair do emprego, mas também buscar a tarefa do bem. E imediatamente ele foi admitido no Café com Fé, né? Que é a tarefa do Teresa. Para o quê? Para resgatar, para restaurar. Então, nesse momento, não adianta comentários inúteis. E Emmanuel encerra essa página dizendo: se a natureza da falta te parece tão grave que te sentes inclinado à condenação dele, entra no mundo de ti mesmo e pede a Deus te ilumine a alma. E através da oração, a bênção divina te fará perceber onde guardas também contigo a brecha triste do lado fraco. Então é assim, ajudando é que nós somos ajudados. No momento em que eu consigo ajudar o outro, vibrar pelo outro, perceber que aquela dor poderia ser a minha, eu abro campo para perceber assim, meu Deus, se fosse comigo, eu não conseguiria uma melhor resposta. Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.